Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 5 do primeiro ano do ensino médio, semana 3. Então aqui nós vamos começar a estudar a gravitação universal e o foco dessa semana são as leis de Kepler. Então, se nós estávamos estudando força até então entre dois corpos, então uma pessoa empurrando um objeto ou algo assim, agora nós vamos estudar a força que um corpo celeste faz sobre o outro. Então, Terra, Lua, Sol, os outros planetas do Sistema Solar, cada um deles, através da sua força de gravidade, vai influenciar os outros. E esse equilíbrio de forças entre esses corpos, eles foram estudados pelos astrônomos e hoje, em específico, nós vamos falar de um chamado Kepler, e quais são as leis que ele conseguiu compreender desses fenômenos. Então, vocês podem ver, aqui vai ter um breve resumo histórico. Isso vai ser importante, tá? Não pulem essa parte, porque vai ter pergunta lá nas atividades de questões históricas, então leiam sim. Pode ir até além, ir na internet, pesquisar um pouco mais, isso aqui vai ser importante. E aí vem o Kepler. Então, Kepler, estudando o movimento dos planetas em torno de uma estrela, ele percebeu algumas características. E as características ele colocou em suas leis. Então, temos 3 leis de Kepler, e aqui vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, de uma forma mais resumida, Tem também algumas indicações de vídeos, e aí já vem para as atividades. Vocês podem ver que as atividades aqui são todas teóricas. Então, apesar de ter uma formulazinha aqui, que não é difícil, mas você só tem que entender o conceito aqui. Você não vai precisar fazer contas nas atividades dessa semana. Então, tá vendo aqui, vai ter perguntas mais históricas. Então, deem uma olhadinha lá com muito cuidado. Essa última daqui eu achei ela bem interessante, porque ela nos mostra o que é desenvolvimento científico. É bem fácil, na verdade, mas ela tem material legal de conversarmos. Eu não vou dar a resposta dela agora, mas talvez no futuro eu faça um vídeo só para conversarmos sobre isso. Mas primeiro eu quero que vocês tentem fazer. Ok? O que eu senti falta aqui nesse PET, que é o que vamos trabalhar nesse vídeo? O PET está apenas com texto. E essa é uma matéria que vermos imagens ajuda a gente a entender um pouco melhor. Então, nós vamos lá naquela apostila que eu já indiquei em outros vídeos aqui. É uma apostila de pré-vestibular feita pelo Unesp. Ela está disponível gratuitamente. Eu vou novamente colocar o link para fazer download dessa apostila na descrição desse vídeo. Então, nós vamos na parte dessa apostila que vai falar das leis de Kepler. E aí, aqui vai ficar um pouco mais fácil da gente compreender, porque tem as imagens. Então, a primeira lei de Kepler. Os planetas, ao invés de girarem numa trajetória circular em torno do Sol, descrevem órbitas elípticas em torno dele, que, por sua vez, ocupam um dos focos da elipse. Então, qual que era a questão? Antes do Kepler, as pessoas pensavam que um planeta girava em torno do Sol, formando um círculo, A trajetória dele formava um círculo perfeito. E o Kepler percebeu que não, que na verdade é nesse formato de elipse, tá vendo? Parece um ovo. Até como se você pegasse um círculo e achatasse, Pegasse como se você pegasse com sua mão assim, um de cada lado, uma mão de cada lado, e apertasse ele um pouquinho. Pensa numa bola redondinha, macia, E aí você pega essa bola e aperta ela com suas mãos, assim, uma mão de encontro com a outra, a bola vai fazer esse formato oval, que é esse formato da elipse. Então, o Sol fica num dos pontos, porque se você dividisse, tá vendo aqui, esse outro desenho fica um pouco mais fácil. Quando você divide a elipse assim, você vê que você tem 2 focos, que é como se fosse uma deformação daquele centro de uma circunferência perfeita. E aí o Sol vai ficar num desses 2 focos e o planeta vai girar. Então tem uma hora, nós estamos aqui no planeta Terra, ele está girando em torno do Sol. Tem um momento que o planeta Terra está mais perto do Sol, tem um momento que o planeta Terra está mais longe do Sol,
que ele chama aqui de periélio e afélio. E aí vai tendo essa movimentação. Isso não é óbvio, né? Mas ele, através das suas observações astronômicas e através dos cálculos matemáticos, chegou nessa conclusão. O que eu tinha falado lá da questão anterior, né, dessa questão aqui da 6, é muito sobre isso. É interessante porque o Kepler, a gente está falando de alguém aqui vai até falar, aqui em algum momento fala sobre, ou no PET aqui fala sobre o Kepler, né, aqui. Ele tem a data dele aqui, ó, Kepler de 1571 a 1630. Então a gente está falando de alguém que tinha instrumentos ainda muito rudimentares, né, de telescópio, coisas assim, mais a matemática. Só que é interessante que, mesmo com tão poucos recursos, ele conseguiu chegar em conclusões que os cientistas depois dele continuaram e perceberam. E hoje a gente tem satélites, né? A gente consegue perceber isso muito mais facilmente do que na época dele. Então é muito impressionante o que ele conseguiu fazer já naquela época. Então tá, essa é a primeira lei de Kepler que vai descrever então qual que é o formato do movimento de um planeta em torno do Sol, ok? Vai ser nesse formato aqui de elipse. Então, aqui é interessante, olha, que aí dá para a gente perceber um outro ponto. Dentro desse processo, vai ter um momento que o planeta vai estar mais perto do Sol, mais longe do Sol. Apesar que essa imagem deforma isso, né? Não fica tão claro aqui. Mas é porque senão não ia dar para ler as letras. Mas vamos lá, tem uma parte que o planeta está mais perto do Sol, outro mais longe do Sol. Aí a tendência nossa é pensar o seguinte, está mais perto do Sol é verão, está mais longe do Sol é inverno. Parece fazer sentido, né? Mas não, porque a transmissão aqui não vai fazer tanta diferença essa distância. O que vai fazer diferença de verão e inverno? Essa inclinação do eixo aqui, ó, do planeta Terra. Então nós não estamos retinhos, nós estamos meio inclinados. Nessa inclinação, em determinado momento aqui, quando está girando, uma parte recebe uma maior incidência de luz, né, de raios solares, e outra menor incidência. Então, isso é o que explica o fato de no hemisfério sul ser verão e no hemisfério norte ser inverno. E o contrário, né? Quando aqui é inverno, no norte é verão. Porque senão você falaria assim, mas quando está perto do sol é verão. Não, mas no norte é inverno. Entendeu? Não tem como, não se explica por aqui, porque não é verão em todo o planeta terrestre. É verão só no sul ou no norte. Então tem essa inversão. Por quê? Porque está inclinado. E como está inclinado, dependendo de onde que ela está, vai receber mais ou menos incidência de raios solares. Então, essa inclinação do eixo do planeta Terra é muito importante para definir as estações do ano, ok? Por isso que é engraçado quando a gente vê filmes, né, norte-americanos de Natal, lá está nevando, porque é inverno no Natal lá. Então está nevando, aquele frio todo, e aqui no Brasil está super calor, porque estamos no verão. E o verão, ainda mais nessa região que estamos aqui, ainda chove bastante, né? Então, é bem diferente. A gente tem que lembrar disso. As estações do ano são inversas, dependendo se está no norte ou no sul do globo terrestre. Ok, pessoal? Segunda lei de Kepler. Então, neste movimento elíptico, o que ele percebeu? Que, por um determinado período de tempo, a área percorrida pelo planeta é a mesma. Então aqui, ó, essa fórmula que ele chega, que a área dividido pelo período de tempo vai ser uma constante. Porque a gente vai ver isso melhor no próxima semana desse patch, mas ele está um pouco mais devagar, o planeta está um pouco mais devagar quando está afastado do Sol e está um pouco mais rápido quando está perto do Sol, porque quando ele está mais perto, a força da gravidade é maior e aí o movimento acontece um pouco mais rápido. Porém, quando a gente olha a área, então tá vendo que forma um triângulo, né? Aqui e aqui, quando a gente pegar a área percorrida,
num determinado período de tempo, essa área permanece a mesma. Isso é muito interessante. Então, por mais que ele esteja mais devagar, mas a área vai ser maior aqui, né? Esse A1, porque como está afastado, olha, esse triângulo fica muito grandão. Quando aqui está mais perto, o triângulo, apesar de ser mais gordinho, né? Mas ele está menor. Então essa foi a outra questão. Já, se esse primeiro fala de como é o movimento, aqui fala da relação de velocidade e espaço percorrido deste movimento. Por isso que, no final das contas, por mais que esteja afastado, né, por mais que tenha essa diferença de força da gravidade, esse movimento continua equilibrado. Por fim, terceira lei de Kepler, os quadrados dos períodos t de rotação de dois planetas quaisquer são proporcionais ao cubo dos raios médios r de suas órbitas. Então, apesar de ser uma elipse, você consegue calcular, vamos ver se aqui dá para ver melhor, ó. Apesar de ser uma elipse, você consegue calcular o que a gente chama de raio médio. Então, se essa elipse fosse um círculo, qual seria o raio dele? Seria tal. Isso normalmente a questão vai te dar. E aí você vai usar esse raio aqui na letra R e você vai saber o seguinte. Então, o tempo gasto, né, o quadrado do tempo gasto para fazer uma volta completa, dividido sobre o raio elevado ao cubo, né, elevado a 3, é uma constante. O que isso quer dizer? Certo, estamos aqui no planeta Terra, nós gastamos 365 dias para dar uma volta completa. Isso arredondando, né? A gente sabe que tem umas diferenças, por isso que existe ano bissexto. Mas arredondando, 365 dias, que é o que a gente chama de um ano. Só que a Terra está a uma distância x que eu não lembro aqui de cabeça, uma distância x do Sol. Então nós gastamos um ano para percorrer essa distância, que tem esse raio médio aqui. Se a gente pegar outro planeta, tipo Marte, Júpiter, Saturno, qualquer planeta, ele vai ter o tempo que ele gasta girando em torno do Sol, e ele vai ter o raio médio, né? A distância que ele está ali vai definir esse raio médio dessa volta que ele dá. Então, se eu pegar do planeta Terra, eu gasto um ano dividido pelo esse raio médio, eu for em Marte, eu gasto tanto tempo dividido pelo raio de Marte, vai dar o mesmo valor. Então, Marte está mais distante, né, que o planeta Terra, então esse R aqui vai ser maior. Então, esse T também vai ser maior. E na divisão entre esses dois, vai dar o mesmo valor do que a gente fizesse aqui no planeta Terra, ou fizesse em Júpiter, em Vênus, Saturno, Urano. Tanto faz. Então, isso é outra questão interessante também. Então, só de olhar que a gente sabe que quanto mais afastado um planeta está do Sol, maior vai ser seu raio, então maior também vai ter que ser o tempo que ele vai gastar para dar essa volta completa, mas essa proporção aqui do elevado ao quadrado por elevado ao cubo sempre gera essa constante. Então, como é que normalmente isso é cobrado, né? A gente viu que nesse patch aqui não vai ter conta, mas num vestibular, ou alguma coisa assim, normalmente como que isso é cobrado? Ele te dá o valor do tempo de um planeta, o raio médio de um planeta, o tempo de outro planeta, e pede para calcular o raio. Então se Marte gasta tanto tempo para fazer uma volta completa sobre o Sol, qual é o raio médio dele? Não sei, mas eu sei o da Terra, então eu faço uma regrinha de 3 e calculo. A mesma coisa com a segunda lei também. Você vê que quando temos essa igualdade, a gente consegue muito trabalhar a regrinha de 3. Se eu tenho o valor de 3 variáveis aqui, eu calculo a quarta. Ok? Então as contas normalmente desse capítulo são focadas em regra de 3. Não é muito difícil essas contas aqui, são só essas duas fórmulas mesmo. Como eu disse, esse patch nem vai te pedir conta, mas você vai ter que entender essa proporção. Então, por exemplo, aqui na segunda lei de Kepler, você tem que entender essa proporção para responder aqui. Mas é tranquilo. Bom, ainda assim, se você for um dos meus alunos das escolas que eu dou aula e ficar com alguma dúvida na hora de fazer as atividades, ou não entender alguma parte do conteúdo, me procure pelos meios oficiais de comunicação da escola.
Se você não é meu aluno, seja bem-vindo ao meu canal. Tenho postado aqui semanalmente vídeos comentando os PETs de física dos 3 anos do ensino médio. Então é isso, pessoal. Acredito que com. Só relembrando também, vou colocar o link dessa apostila novamente aqui na descrição do vídeo. Então, façam download dessa apostila, ela é muito boa, bem completinha, ela é gratuita, ela é disponível gratuitamente pelo Nesp. Então, façam uso dela para complementar o conteúdo aqui do PET. Ok, pessoal? Então é isso e até a próxima.